continuidade à nossa aula de fisioterapia ortopédica funcional com o conteúdo de discopatias. A fisioterapia, ela é o tratamento conservador da hérnia de disco. E a gente basicamente vai ter 3 etapas com o nosso paciente. Primeiro, abolir os sinais inflamatórios e promover a analgesia, que vai ser as manifestações clínicas agudas que esse paciente vai ter. Depois, restabelecer a biomecânica e, por último, fazer a parte preventiva para não ter uma reincidência de uma hérnia de disco. Tá? Então, os objetivos primários: abolir a algia e inflamação. Posteriormente, ganhar mobilidade daquele segmento, daquela unidade funcional. Depois, fortalecer a musculatura, promover a estabilidade articular novamente daquele segmento, orientar a ergonomia, as atividades laborais, esportivas, do dia a dia do meu paciente, treinar atividades de vida diária, né? Retornar às suas atividades de vida diária e também trabalhar a descrença do paciente em relação ao tratamento. Porque muitos pacientes, eles acabam ficando ansiosos e eles querem solução a curto prazo. E o disco intervertebral, ele é uma estrutura anatômica hipovascularizada. Então, a gente tem que orientar o paciente que é um tratamento a médio e longo prazo, né? E é muito legal também a gente, dentro de uma equipe multidisciplinar, orientar o nosso paciente a procurar uma terapia cognitiva, né? Com relação à dor, porque tem muitos pacientes que eles estão extremamente estressados e eles acabam direcionando aquela tensão muscular, aquele espasmo muscular na musculatura das costas, desde trapézio, aqui a região cervical, até a musculatura de região lombar. As principais condutas e técnicas fisioterapêuticas. Então, a gente tem ali no início diversos recursos eletrotermofototerapêuticos, né? E também a laser terapia. Então, a gente tem várias opções de equipamentos, de recursos. Por exemplo, se eu quero tratar, ajudar a nutrição, a vascularização da hérnia de disco, do disco intervertebral, que é uma estrutura profunda, eu utilizo uma hipertermoterapia profunda, como é o caso da diatermia de ondas curtas. Se eu quero trabalhar a tensão de uma musculatura paravertebral superficial, eu posso utilizar um recurso de hipertermoterapia superficial, como bolsa de água quente, infravermelho. O laser a gente pode utilizar tanto em estado agudo quanto crônico, e o TENS é um recurso ali que vai promover uma analgesia imediata para depois, por exemplo, eu dar continuidade com uma terapia manual. Cinesioterapia passiva e posteriormente ativa, a gente também tem mobilizações intervertebrais ou manipulações desde grau 1, que eu vou nutrir, né, aquela região, aquela articulação. Eu posso também trabalhar grau 2, 3, 4, onde eu vou ganhando mobilidade de cada segmento. Isso é importante para que tenha descompressão do disco. A gente tem também, por exemplo, tração, né, tracionar a região, aumentando o espaço entre as vértebras também. Alongamento inicia com passivo e depois pode progredir com um alongamento ativo. Bom, depois a gente tem também cinesioterapia ativa, seguida da resistida. Então, lembrar de promover o fortalecimento da musculatura ao redor daquele segmento. Por exemplo, na coluna lombar, eu tenho ali que fortalecer principalmente o abdômen, mas também os paravertebrais, né? Pensando que o abdômen é o maior estabilizador da coluna lombar, mas eu também não posso esquecer de fortalecer membros inferiores e superiores. Por exemplo, aquele paciente ele vai ter que agachar de uma maneira correta, então ele precisa ter força de membros inferiores. Aquele paciente carrega bolsa, né? Ele tem um problema cervical, mas ele carrega uma bolsa, ele carrega um neném no colo, então precisa fortalecer membros superiores também.
tá? Então a gente tem que ter uma visão ampla nesse momento para fortalecer toda a musculatura do paciente. A gente também já aprendeu, né, em outras disciplinas, as técnicas específicas da coluna lombar, como a série de Williams, a série de Mackenzie, o Pilates. A hidrocinesioterapia, ela é excelente também, porque promove os exercícios e também tem os efeitos físicos da água. Posteriormente, né, numa fase mais tardia, treinar as atividades funcionais de vida diária do paciente e orientar esse paciente com relação às expectativas do tratamento e também a parte ergonômica, né? Igual eu falei para vocês, sempre orientar o paciente que a conquista vai ser a médio e a longo prazo. Aqui eu tenho algumas imagens ilustrativas, né, do que a gente consegue fazer com o paciente, um alongamento, um exercício para ganhar mobilidade. Então acompanha comigo aqui no apontador. Então aqui o paciente ele sai de uma posição em decúbito dorsal com os membros em extensão e traz, né, o joelho em direção ao peito. Então esse movimento a gente já viu na aula de técnicas específicas da coluna. Aqui eu estou fazendo um movimento de alongamento, né, da coluna lombar, pega glúteo também aqui. Mas aqui eu trago, quando eu trago o joelho ao tórax, eu faço uma flexão e promove um alívio para aquelas pessoas que têm hiperlordose lombar. Aqui exercícios de inclinação, de rotação, mas lembra que o mecanismo de lesão é flexão com rotação. Aqui eu só estou promovendo o movimento de rotação, ganhando mobilidade da coluna lombar. Aqui um exercício de fortalecimento, como elevar, né, os glúteos, elevar o bumbum lá para cima, então está fortalecendo toda a parte posterior, né, de paravertebrais, glúteo, aqui isquiotibiais também. Aqui o alongamento que eu mostrei para vocês, né, de trazer bilateral os joelhos em direção ao peito. E aqui o movimento de extensão da coluna. E aqui o movimento de extensão, né? Lembrando que se for numa fase inicial, de colocar uma almofada, um travesseiro aqui embaixo da barriga e ganhando também a mobilidade de extensão da coluna. Aqui algumas considerações sobre o exercício de fortalecimento abdominal. Então, quando a gente eleva a cabeça e os ombros, a gente promove uma menor carga de compressão nas vértebras, nos discos lombares. Porque aqui a gente já vai ativar também os oblíquos externos e o reto abdominal. Abdominais, quando a gente faz com as pernas elevadas ou o dorso torcido, não aumenta a atividade do músculo abdominal tão significativamente. Para limitar a atividade do psoas, os joelhos eles devem ir em direção ao tórax e as nádegas são elevadas da superfície de contato. Aí a gente consegue ativar os oblíquos internos e externos e o reto abdominal. O ideal seria que a gente promovesse uma alteração, né? Uma variação desses 3 tipos de exercício abdominal. Eu vou tirar minha imagem aqui para vocês conseguirem ver, tá? Então aqui, ó, quando o joelho está em direção ao tórax, tá? E as nádegas são elevadas da superfície de contato. Então a gente tem esses 3 tipos de abdômen. Aqui algumas orientações que a gente pode dar para o paciente até como tarefa domiciliar, como alongamento da musculatura ao redor aqui da coluna cervical. Por exemplo, também ajustar as atividades do dia a dia dele, como essa imagem aqui, de posicionar com a melhor forma possível, olha, trazendo um conforto, um alívio para a região cervical aqui e lombar também, né? O que seria o ideal de uma postura sobre o computador, né? Tão utilizado, ainda mais nesse período de pandemia, de home office, né?
Então, aqui ajustar. Essa postura aqui, ela está completamente errada. Olha para vocês verem a diferença que eu tenho. Não é uma postura tão curvada, tão para baixo, né? Mas também não precisa ficar em retificação de torácica tão ereta. Então, a gente tem que adotar uma postura que seja neutra entre os movimentos de flexão e de extensão, tá? Então, assim, aproximar a distância. O ideal seria elevar mais, olha, esse monitor, tá? Deixar aqui alinhado os membros superiores, as costas aqui encostada com uma inclinação que pega torácica e a lombar também. Os pés apoiados, tem até alguns que são tipo um calçozinho aqui, que deixa também numa posição que, por exemplo, não é um salto alto, mas também não é uma, uma flexão dorsal em exagero, né? Que deixa o pé mais numa posição neutra. E aqui, por exemplo, o ajuste na hora de dormir. O travesseiro ele não pode ser tão alto, mas também nem tão baixo. Então, tem que ter uma altura ideal dos ombros aqui com a cervical para que essa coluna fique alinhada. Eu vou tirar a minha imagem para vocês verem. Tá? Aqui também algumas orientações do que é certo e do que é errado. Então, por exemplo, a hora que for pegar qualquer peso, qualquer sobrecarga, seja uma criança, seja um objeto, uma caixa, então flexionar, dobrando as pernas, dobrando os joelhos, mantendo essa coluna mais alinhada possível, mais ereta possível, trazer o objeto de encontro ao corpo e depois subir. O que é errado? Abaixar com as costas, fazer uma inflexão aqui do tronco. Quando for ficar muito tempo em pé, por exemplo, passar roupa, o ideal seria colocar um calço aqui para que não fique em hiperextensão e aumenta aqui a curvatura da lombar, em hiperlordose, tá? Então, sempre revezar. Na hora que for lavar louça, na hora que for passar ferro. Aqui, aproximar da pia, né? E que ela tenha uma altura boa aqui para que você não fique muito agachado e também promova o aumento da lordose aqui. O computador, né, o ideal ainda seria que esse monitor estivesse mais para cima, mas que a gente também encoste de uma maneira bem confortável aqui e que geralmente, não sei se vocês já viram, mas essas cadeiras elas conseguem inclinar. E aqui, né, o travesseiro, como na imagem do slide anterior, uma altura ideal, a posição melhor para dormir em decúbito lateral, porque quando a gente fica em decúbito em prono, a gente aumenta a hiperlordose lombar. Se for dormir em prono, colocar uma almofadinha embaixo da barriga. Se for dormir de lado, colocar uma almofadinha aqui embaixo da cabeça para manter alinhada a coluna cervical. E se for dormir de barriga para cima, colocar uma almofada embaixo dos joelhos também para aliviar a lombar. Sentar, né? Quando for assistir televisão, não sentar em saco, sentar sobre o túber isquiático, carregar objetos próximo ao corpo e não afastado. De preferência, né? Quando for objetos muito pesados, pedir o auxílio ou de uma máquina ou de uma pessoa para distribuir a carga. Bolsas, nunca utilizar de um lado só, né? E afastada do corpo. Sempre utilize aqui de preferência cruzando o tórax, mas se não for possível, que essa bolsa ela fique mais próxima ainda aqui, né, na região proximal. Motoristas, é muito comum a gente ver hernia de disco em motorista. E aí a maneira correta também, né, trazer com que esse punho, quando o motorista ele estende os braços, que esse punho ele fique aqui, ó, nessa altura aqui mais longe do volante. Então, quando nós vamos ajustar a nossa postura, que a gente consiga estender o braço e que o punho fique aqui no volante, nessa parte mais distal do volante. Posições neutras também, nem hiperflexão, nem hiperextensão. Sentar sobre o tubo isquiático também. Então, assim, são algumas orientações ergonômicas que a gente vai dar para o paciente para ele adotar no dia a dia dele e não prejudicar tanto os discos intervertebrais.
Aqui eu deixo para vocês, eu vou enviar os slides também, alguma sugestão de leitura, essa para vocês se aprofundarem. É isso, turma. Deixo aqui as referências para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre a hernia de disco, porque é uma patologia dentro da ortopedia muito comum. Muitas pessoas sofrem de distúrbios da coluna, distúrbios dos discos intervertebrais. Então, eu deixo as referências bibliográficas aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico à disposição para tirar a dúvida de vocês. Muito obrigada, até mais!